Olá pessoal, bem-vindo ao projeto Tom da Terra, Conexões Paraná. Quem fala com vocês é o professor Elias da Costa e nós vamos trabalhar agora com vocês o módulo Química das Tintas, agora o tópico 2. Nesse módulo vocês vão compreender as características principais de alguns tipos de tinta e suas aplicações. Para começar então, vamos falar do que são tintas. Tinta é uma substância líquida utilizada para colorir superfícies como papel, tecido, madeira, metal e outros materiais. Ela é composta principalmente por pigmentos ou corantes que proporcionam a cor desejada, além de um veículo que pode ser água, óleo, solvente ou uma mistura desses componentes. A tinta é aplicada geralmente com pincel, rolo, pistola e depois seca ou endurece para formar uma camada fina de cor sobre a superfície escolhida. E o que é um verniz? O verniz é uma dispersão coloidal não pigmentada ou solução de resinas sintéticas naturais em óleos dissolvidos em solventes. São usados como películas protetoras ou revestimento decorativo em vários substratos. Notem então que o verniz não é pigmentado, ele não tem cor. A produção de verniz é simples e não exige as etapas de dispersão e moagem. O produto é feito em apenas uma etapa, a mistura. São homogeneizados em tanques ou tachos as resinas, solventes e aditivos. Alguns tipos de vernizes necessitam de dispersão, quando algumas das matérias-primas são difíceis de ser incorporadas e formam grumos. O lote no final é filtrado para remover qualquer partícula do tamanho acima do máximo permitido, para a tinta ficar bem homogênea, né? Isso vale também para o verniz. Como que é fabricada as tintas? O processo de fabricação das tintas segue uma série de etapas sequenciadas. Quanto à formulação, ela deve ser rigidamente observada e obedecida. Uma primeira etapa é a avaliação do controle de qualidade da matéria-prima. Então a matéria-prima chega na empresa que vai produzir a tinta, é feito todo um controle de qualidade. Depois, número 2, a pesagem das matérias-primas obedecendo à formulação. Dependendo da composição química da tinta, é pesado as quantidades de cada participante da fórmula. Pré-mistura, terceira etapa. Mistura de pigmentos, aditivos e resinas em equipamentos de alta precisão. A quarta etapa é a moagem. A pasta obtida na pré-mistura passa pelo moinho para ser finamente dividida em pequenas partículas. Após isso, vem a fase 5, a completação. O produto obtido na moagem é levado para tanques equipados com agitadores, onde se completa a formulação, através da adição de solventes, resinas e demais matérias-primas da formulação. Em seguida, a sexta etapa é o tingimento. É a etapa onde se acerta a cor da tinta, conforme o padrão estabelecido. A sétima etapa é o controle de qualidade. Nessa etapa, os produtos são submetidos a rigorosas análises para observação da viscosidade, do brilho, da cobertura, da cor e o processo de secagem. Após a aprovação, são liberados para enchimento nas embalagens. E a oitava etapa da fabricação da tintas é a embalagem. Os produtos são filtrados, enlatados para serem enviados à expedição para posterior comércio. Quanto à classificação das tintas, existem várias formas de classificar as tintas, dependendo do critério a ser considerado. De acordo com o mercado atendido e tecnologias mais representativas, as tintas podem ser assim classificadas. Tintas imobiliárias. São tintas e complementos destinadas à construção civil e podem ser subdivididas em produtos aquosos como látex, látex acrílico, látex vinílicos, látex vinilacrílicos, etc. Produtos base solvente orgânico, tintas a óleo, esmaltes sintéticos, etc. Outra classificação usada para estudar as tintas são a classificação tintas industriais, do tipo OEM. As tintas e complementos utilizados como matérias-primas no processo industrial de fabricação de um determinado produto incluem, entre outros, os seguintes produtos: fundos, primers, eletroforéticos,
fundos primers à base de solvente, esmalte acabamento monocapa e bicapa, tintas em pó, tintas de cura por radiação ultravioleta, dentre outras. Também temos as tintas especiais. Nessa classificação abrange outros tipos de tinta, como por exemplo, tintas e complementos para repintura automotiva, tintas para demarcação de tráfego, tintas e complementos para manutenção industrial, tintas marítimas, tintas para madeira, etc. As tintas também podem ser classificadas quanto à formação do revestimento. Isso é, levando-se em conta o mecanismo da formação do filme protetor e a secagem ou a cura das tintas. Nesse critério de classificação, nós temos as tintas chamadas de lacas. A película se forma através da evaporação do solvente. Os exemplos são lacas nitrocelulósicas e lacas acrílicas. Também temos produtos látex. A coalescência é o mecanismo de secagem. Exemplos: tinta látex acrílicas, vinil acrílicas, usadas na construção civil. Uma outra classificação que nós temos de tintas é como produtos termoconvertíveis. A secagem ocorre através da reação entre duas resinas presentes na composição em uma temperatura adequada, entre 100 a 230 graus Celsius. Os produtos utilizados na indústria automotriz e os eletrodomésticos são exemplos para essa classificação de tinta. Sistema de dois componentes é outra classificação para as tintas. A formação do filme ocorre na temperatura ambiente após a mistura dos dois componentes em embalagens separadas, no momento da pintura. As tintas epóxi e os produtos poliuretânicos são os exemplos mais importantes. Tintas de secagem oxidativa. A formação do filme ocorre devido à ação do ar. Os esmaltes sintéticos e as tintas a óleo usados na construção civil são os exemplos mais marcantes. Nesse fluxograma, então, a gente vê os tipos de tintas, né? Tendo em consideração a base que sustenta, a base química da tinta, que nós temos ou a base resina ou a base cerâmica. Tipos de tinta. Quanto aos tipos de tinta, nós podemos dividir quanto à base da resina e quanto à base cerâmica. Nessa classificação, quanto à base de resina, nós temos a tinta acrílica, a tinta vinílica, alquídica, epóxi, poliuretano, fenólica, borracha clorada, poliéster, nitrocelulose e silicone. Quanto ao tipo de tinta base cerâmica, nós temos a tinta de cal, a tinta da terra, a tinta de cimento e a tinta de silicato. Vamos ver mais a respeito disso. Tinta base resina. A base resina das tintas pode ter diversas origens e varia conforme o tipo de tinta. Aqui estão algumas das principais. Antigamente, tintas eram feitas com resinas naturais, como a goma laca, extraída de insetos, e o dammar, extraído de árvores. Essas resinas naturais eram misturadas com pigmentos para formar tintas utilizadas principalmente em pinturas artísticas decorativas. Tintas à base de resina, nós temos as resinas acrílicas, amplamente utilizadas em tintas látex e acrílicas. São derivadas de compostos acrílicos e oferecem boa resistência à água e ao tempo. Já as resinas alquídicas, feitas a partir de ácidos graxos e polióis, são comuns em tintas